Bem-vindos ao The Debate. Hoje, a gente vai analisar dois conceitos bem importantes da transferência de calor por condução. Vamos explorar duas propriedades, né? Que descrevem como os materiais reagem ao calor. A nossa discussão aqui é: qual propriedade termofísica dá a visão mais essencial do comportamento de um material? Seria a condutividade térmica, o K, ou a difusividade térmica, o alfa? Eu vou defender que a condutividade térmica, K, é a métrica mais fundamental. E eu vou argumentar que a difusividade térmica, alfa, nos oferece uma compreensão mais completa e, em muitas situações, mais preditiva da resposta térmica real de um material, principalmente quando as coisas não estão paradas, né, quando estão mudando. Para mim, o ponto de partida tem que ser a lei que governa a condução em si, né? A lei de Fourier. Essa lei mostra que a taxa de fluxo de calor, pense em energia por segundo por área, ela é diretamente proporcional à inclinação da queda de temperatura, o que a gente chama de gradiente de temperatura. E o fator-chave que conecta os dois é o K, a condutividade térmica. Ela é a constante de proporcionalidade nessa relação fundamental. É uma propriedade, assim, intrínseca, sabe? Uma característica do material, que quantifica essa capacidade de conduzir energia térmica. Se a gente for para o nível microscópico, o K está ligado aos mecanismos físicos que transportam a energia. Nos metais, são os elétrons livres se movendo, né? Nos isolantes, são mais as vibrações da rede, os fônons. E mais, pense em situações práticas de engenharia. Isolamento de uma casa, um dissipador de calor que funciona direto. Muitas vezes o que interessa é o regime estacionário, quando as temperaturas param de mudar com o tempo. Nessa condição, que é, assim, uma base para muito projeto, a análise da transferência de calor, ela depende diretamente do valor de K. A equação de calor simplifica, sabe? E K vira o parâmetro principal para dizer quão bem o calor passa. Por isso, eu defendo que K representa a capacidade definidora fundamental de um material para conduzir calor. É ela que dita a taxa do fluxo. Por exemplo, para minimizar a perda de calor numa parede, é o K do isolante que você olha primeiro. Ele define a barreira final, né? Entendo perfeitamente a importância do K para definir essa taxa de fluxo, uma vez que o gradiente está lá. A lei de Fourier é clara quanto a isso. Agora, a forma como um material reage a uma mudança, né, ligar um forno, esquentar uma peça, resfriar um chip, isso envolve mais do que só a taxa de fluxo instantânea. Envolve também como a energia é absorvida, como ela é armazenada dentro do material, enquanto a temperatura dele está mudando. E é aí, justamente, que a difusividade térmica, alfa, entra. Ela é definida como K, a condutividade, dividida pelo produto da densidade, o ρ, e o calor específico, Cp. Basicamente, é a capacidade de conduzir K sobre a capacidade de armazenar calor por volume, ρ vezes Cp. Essa relação alfa, ela não mede a mesma coisa que K. Ela mede algo diferente e crucial: a rapidez com que uma mudança de temperatura se propaga ou se difunde pelo material. Pensa nela como uma medida da inércia térmica. Um alfa alto significa que o material ajusta a temperatura rápido. Um alfa baixo, que ele é lento para responder. Isso fica muito claro na equação completa da difusão de calor, aquela que descreve a mudança da temperatura no tempo e no espaço. O termo que controla a mudança temporal é inversamente proporcional a alfa. Ou seja, alfa controla a dinâmica do processo diretamente. Materiais com alfa alto, tipo cobre, esquentam e esfriam muito rápido. Materiais com alfa baixo, como borracha, certos isolantes, demoram muito mais para uma mudança numa ponta ser sentida na outra. Essa característica dinâmica é essencial para entender qualquer processo que não esteja em equilíbrio perfeito, constante. E vamos combinar, né? A maioria dos processos reais é assim. Então, eu argumento que alfa oferece uma visão mais completa, mais dinâmica, capturando não só a condução, mas também o armazenamento de energia na resposta térmica. Pensa na xícara de café. Quão rápido a parede de fora esquenta quando você joga o café quente? Isso depende fundamentalmente do alfa da cerâmica, ou do que for feita a caneca. Certo. Você coloca bastante ênfase no transiente, e eu concordo que ele é importante sim.
Mas a gente não pode simplesmente descartar a relevância fundamental do regime estacionário. Em muitas aplicações de engenharia que duram muito tempo, o desempenho em estado estacionário é o critério principal do projeto. Pensa em isolamento para prédios, projeto de trocador de calor para operação contínua, até a dissipação de calor de eletrônicos que ficam ligados horas. Nesses cenários, o que importa, no fim das contas, é a taxa de calor transferida ou a temperatura que se atinge depois que tudo se acalma, né? E como eu falei, nessa condição, a equação simplifica e K é o principal ali. O termo com alfa, que tem a ver com a mudança no tempo, ele some da equação principal. Será que a análise da capacidade de condução não deveria começar por aí? Pela propriedade que define a taxa de fluxo sobre um gradiente fixo, que é a condição limite para onde muitos sistemas vão? Não seria essa a perspectiva mais fundamental? Entendo o apelo da simplicidade do regime estacionário, claro. Mas chamar ele de mais fundamental talvez seja um pouco enganoso do ponto de vista prático. Ele é, muitas vezes, um estado idealizado, um limite. Um limite que talvez nunca seja alcançado ou que só é alcançado depois de um período transiente que pode ser crítico. Quantos processos reais começam direto em regime estacionário? Quase nenhum, né? A partida de qualquer equipamento térmico, um motor, uma turbina, um forno, tudo isso envolve um aquecimento, um transiente. Os ciclos térmicos que os componentes eletrônicos sofrem, liga e desliga, são transientes. As variações de temperatura durante o dia que afetam uma ponte, uma construção, são transientes. Nesses casos, a rapidez da resposta, que é ditada pelo alfa, é frequentemente o fator mais crítico. Saber só o K de um material não me diz quão rápido um freio de carro consegue dissipar o calor depois de uma freada para estar pronto para a próxima, entende? Ou quão rápido um sensor de temperatura responde a uma mudança. A equação completa da difusão de calor, aquela que descreve a física real de forma mais abrangente, ela inclui alfa explicitamente. É ele que governa essa evolução no tempo. Então eu pergunto, adianta saber o estado final de equilíbrio se o sistema falhar, ou superaquecer, ou simplesmente não funcionar direito durante o tempo que leva para chegar lá? A análise em regime estacionário é útil, sem dúvida, é um caso particular valioso. Mas ela não pega a dinâmica essencial que o alfa governa. Tá, a dinâmica é relevante, eu aceito isso. Mas vamos voltar para a questão da fundamentalidade em termos das propriedades físicas mesmo. A condutividade térmica, K, como eu disse, ela está conectada diretamente aos mecanismos básicos de transporte de energia, como os elétrons e fônons se movem, colidem lá dentro do material. Ela aparece direto na lei de Fourier, que é uma lei fenomenológica central, baseada na observação experimental de como a natureza funciona na condução. Já o alfa, por outro lado, é uma combinação. É K dividido por ρ vezes Cp, é uma razão, né? Entre a capacidade de transportar calor e a capacidade de armazenar. Embora essa razão seja útil para descrever a dinâmica, ela não parece ser uma propriedade tão fundamental quanto K, que representa o fenômeno de transporte puro. Não seria K a propriedade primária e alfa uma grandeza derivada? Útil, claro, mas secundária em termos de física fundamental? Não é mais fundamental entender o mecanismo de transporte K do que entender uma razão alfa que mistura transporte e armazenamento? Aí eu discordo dessa visão do alfa como secundário ou menos fundamental. O fato de ser uma razão é justamente a força dele, o significado físico profundo. Pensa assim, o alfa representa a competição, o equilíbrio inerente dentro do material entre duas coisas. A rapidez com que ele consegue mover energia para longe, que está ligado ao K, e o quanto ele resiste a mudar a própria temperatura quando absorve essa energia, que está ligado a ρ vezes Cp. O resultado dessa interação não é só uma razão derivada, é uma medida direta de quão rápido as perturbações de temperatura se propagam. Isso é o que a gente chama de difusividade da temperatura. É um conceito físico distinto, central,
análogo à difusividade de massa ou de momento em outras áreas da física. A gente não está falando só do fluxo de calor instantâneo, mas de como um perfil de temperatura evolui, como ele se espalha, se suaviza no tempo e no espaço. O alfa quantifica essa capacidade de difusão da temperatura. Se a propagação de uma onda de calor ou o nivelamento de uma diferença de temperatura dentro de um material não é um fenômeno fundamental, então o que seria? Chamar isso de menos fundamental que a taxa de fluxo K é, na minha opinião, adotar uma visão um pouco limitada do que é a física da transferência de calor. Mas essa combinação no alfa não traz uma complexidade inerente para a análise? Veja bem, alfa depende de 3 propriedades: K, a densidade ρ e o calor específico Cp. E a gente sabe que cada uma delas pode variar com a temperatura, às vezes bastante, de forma não linear. Isso significa que o próprio alfa pode ter um comportamento bem complexo, tornando as análises transientes, principalmente as não lineares, bem mais complicadas. Focar em K, por outro lado, permite isolar e estudar um aspecto mais específico, a eficiência do transporte de energia em si. Para uma cientista de materiais tentando entender ou modificar o comportamento térmico fundamental, não seria mais direto investigar e manipular K primeiro? Eu não vejo essa dependência como uma desvantagem. Na verdade, eu vejo como um reflexo honesto da complexidade do mundo real na transferência de calor transiente. A resposta dinâmica de um material tem que depender de quão bem ele conduz, o K, quanta massa ele tem por volume, o ρ, e quanta energia ele precisa para aquecer essa massa, o Cp. O alfa simplesmente encapsula essa interação essencial numa métrica só. A complexidade não está no alfa como conceito, mas na própria física do processo que ele descreve. E ter essa métrica integrada é, na verdade, uma vantagem poderosa. Ela nos dá um número único que caracteriza diretamente a resposta temporal global do sistema. É como avaliar o desempenho de um carro, sabe? Você pode analisar a potência do motor, o peso, a aerodinâmica, tudo separado. Mas o tempo de 0 a 100 te dá uma medida integrada muito prática do desempenho dinâmico. O alfa funciona de forma parecida para a resposta térmica. Saber se um material tem A alto, responde rápido, ou A baixo, responde devagar, é muitas vezes a informação mais crucial para projetar sistemas que operam dinamicamente. Mesmo que a dependência dele de K, ρ e Cp exige uma análise mais cuidadosa, né? Ok, vamos trazer isso para o contexto de materiais diferentes. Quando a gente compara, sei lá, um metal como cobre com um isolante tipo lã de vidro, a diferença mais gritante está nos valores de K, né? Que podem variar por ordens de magnitude. O cobre tem um K altíssimo, a lã de vidro um K baixíssimo. Não é essa a principal história que o K nos conta sobre eles. E quando a gente olha para a ciência de materiais moderna, muitos esforços se concentram em manipular K. Pensa nos materiais termoelétricos, onde se busca K baixo para manter um gradiente de temperatura, ou no desenvolvimento de novos isolantes. Ou ainda, aqueles efeitos fascinantes em micro e nanoescala, onde manipular a estrutura pode reduzir K drasticamente comparado ao material normal. O foco parece estar muito em entender e controlar K. Você tem razão que o K domina as grandes diferenças de magnitude na capacidade de condução entre classes de materiais, metais, isolantes. Ninguém nega isso. Mas o alfa entra para explicar as diferenças na velocidade da resposta térmica. E essas diferenças podem ser significativas, mesmo entre materiais com K parecido ou entre geometrias diferentes do mesmo material. Por exemplo, compara uma folha fina de alumínio com um bloco maciço de alumínio. Os dois têm o mesmo K alto, mas a folha fina vai esquentar e esfriar muito mais rápido, porque a resposta dinâmica dela, influenciada pela geometria e ligada ao alfa, é diferente. Mesmo entre metais, o cobre tem K e alfa muito altos. O aço inoxidável tem K bem menor, mas também tem alfa menor. Isso significa que ele não só conduz menos calor em regime estacionário, mas também demora mais para esquentar ou esfriar. E sobre a nanoescala que você mencionou, sim, reduzir K é um objetivo-chave. Mas por quê? Frequentemente, o objetivo final é controlar a dissipação de calor ou retardar a propagação de calor em dispositivos minúsculos, tipo processadores.
Isso é, fundamentalmente, um problema de controle transiente. A rapidez com que o calor se espalha, governada por alfa, é crítica. Reduzir K em nanoestruturas impacta diretamente alfa, se Rho e Cb não mudarem na mesma proporção, claro. E é essa mudança em alfa que muitas vezes dá a funcionalidade desejada no gerenciamento térmico dinâmico desses dispositivos. Então, mesmo quando a manipulação primária é no K, a consequência funcional relevante muitas vezes aparece através do alfa. Recapitular minha perspectiva. A condutividade térmica K é a constante fundamental na lei de Fourier. Ela define diretamente a taxa de fluxo de calor para um dado gradiente de temperatura. Ela está intrinsecamente ligada aos mecanismos físicos de transporte e ao parâmetro dominante em análises de regime estacionário, que são cruciais para o projeto de muitos sistemas de longo prazo e para entender a capacidade limite de condução de um material. Dito isso, reconheço plenamente que alfa é essencial para descrever a evolução da temperatura no tempo. Eu reafirmo que a difusividade térmica, alfa, oferece a visão mais completa da resposta térmica, especialmente nos cenários dinâmicos, que estão por toda parte. Ao integrar a capacidade de conduzir, K, com a capacidade de armazenar, Rho vezes Cp, alfa determina a velocidade com que as mudanças de temperatura se propagam. Ele governa a inércia térmica e a resposta transiente. É um parâmetro indispensável para entender aquecimento, resfriamento, qualquer processo fora do equilíbrio perfeito. Naturalmente, eu admito que a taxa instantânea de fluxo de calor, sob um gradiente já estabelecido, essa sim é definida por K. Parece que a gente chegou num ponto de concordância importante aqui, né? A escolha de qual propriedade é mais essencial realmente depende da pergunta que a gente está fazendo sobre o sistema térmico. Se o nosso foco principal é na taxa de transferência de calor sustentada em condições de equilíbrio, K é sem dúvida o parâmetro central. Exatamente. E se a nossa preocupação é com a dinâmica, com a rapidez com que o sistema responde a mudanças, com o tempo que leva para atingir um certo estado, ou como as flutuações de temperatura se propagam, aí alfa assume o papel principal. As duas propriedades são fundamentais, cada uma ilumina um aspecto diferente, mas igualmente importante do comportamento térmico. Fica claro que uma análise cuidadosa das duas propriedades K e alfa e de como elas se relacionam através da equação da difusão de calor, como explorado lá no nosso material de referência, é vital para qualquer compreensão profunda e aplicável da condução de calor. Sem dúvida. Compreender as sutilezas da lei de Fourier, a natureza de K e alfa e como eles interagem na equação de calor nos permite não só descrever, mas também prever e projetar o comportamento térmico de materiais e sistemas com muito mais precisão e insight, Seja qual for o regime de operação. Há uma riqueza considerável nesses conceitos fundamentais que vale a pena continuar explorando.